os policiais federais, os policiais rodoviários, né, tanto da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e também dos agentes prisionais em todo o país. Ele sinalizou isso, mas não se concretizou também em encaminhamento. Os servidores públicos federais, junto com o FONASEF, disseram que não houve nenhuma negociação nesse sentido e que continua a luta pela recomposição salarial de 19,99%. Essa é a nossa pauta. Inclusive, esta semana tem atividades em Brasília, né? Hoje é um dia nacional de mobilizações, de ações, de atividades onde possa existir dessa campanha, né, no Brasil. E os servidores do INSS estão no período de greve, inclusive, né, tanto pela recomposição, mas pelo desmonte que vem sendo feito no INSS, no sentido estrutural, administrativo e funcional. Há um sério ataque aos companheiros servidores do INSS hoje no Brasil, e eles estão num período de greve já agora desde abril. Bom, eu pergunto se tem alguma diretoria que querem fazer algum informe. Opa, Sandra. Ok. Para você, Sandra, pode fazer. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todas, todos. Eu gostaria de dizer que, provavelmente, no próximo dia 20 de maio, que é uma sexta-feira, nós faremos o lançamento da versão impressa da nova revista da Conceitos, né? A nova edição da Conceitos, que foi organizada como um dossiê especial sobre o tema Mulheres em Resistência. E nós teríamos lançado no 8 de março, mas lançamos a versão online e deixamos a versão impressa para lançar agora, porque ela não estava ainda pronta. Mas provavelmente dia 20 de maio, na sede social aqui do Cabo Branco, nós faremos o lançamento com uma sessão especial dedicada às mulheres, a todas as nossas mulheres sindicalizadas que têm feito conosco essa, né, dos movimentos feministas, tanto na universidade quanto fora dela. Então, nós vamos, em breve, emitir os convites e fazer a divulgação, mas ficam, desde já, todas e todos convidados. Nós esperamos que vocês compareçam e prestigiem o nosso encontro, fruto de um trabalho de 2 anos da nossa gestão junto ao movimento de mulheres. Essa revista, embora sejam artigos que expressam o feminismo acadêmico, mas ela traz também uma introdução sobre, digamos, um histórico da nossa participação, nós, enquanto mulheres da ADUF-PB, no movimento de mulheres também. Então, fica o convite, em breve vocês receberão o convite impresso e, enfim, também virtual. É isso. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado também, Sandra. Nós ainda não temos quórum, mas, em função disso, nós temos já também o doutor Paulo Guedes aqui na sala. Deixa eu ver. Eu pedi para dar um informe. Joaquim quer dar um informe? É isso. Isso, ok. Joaquim, por favor, você. Boa tarde a todos. Desejo uma boa assembleia. Eu queria avisar que no dia 1º de maio, os movimentos sociais, os movimentos trabalhadores organizados, juntamente com as centrais sindicais, vão realizar um ato na comunidade Bola da Rede, né? E vai começar às 8 horas da manhã. E para isso, nós
convidamos todos a comparecer ao ato, né, prestigiar o ato. O ato tem também uma dimensão solidária com a comunidade pobre, vai estar arrecadando donativos para distribuir com a comunidade. A distribuição vai ser feita pela organização social que está na comunidade, né? Então, nesse sentido, esperamos a presença de quem puder comparecer ao ato para fortalecer o Dia dos Trabalhadores, certo? É isso. Obrigado, Joaquim, pelo informe do dia 1º de maio aqui na Paraíba. Professor Cristiano, informe. Ok, não vou... Está ouvindo bem, Fernando? Estamos sim, ouvindo bem. Tá ok, desculpa, eu não vou abrir minha câmera, estou no consultório médico aqui, acompanhando a Assembleia. Só para dizer que nos dias 3 e 10 de maio, terça-feira, na terça-feira que vem, na outra terça-feira, nós estaremos retomando as reuniões jurídicas de modo presencial, para que todos os colegas, então, possam tirar dúvidas presencialmente com os nossos advogados. O Dr. Paulo, a doutora Raquel estão aí junto conosco. Né? Dia 3, pela manhã, vai ser o atendimento em Areia, pela tarde, em Bananeiras, e no dia 10 nós vamos estar fazendo atendimento lá na sede social da Praia, né? Acho que é um lugar mais adequado para poder receber os colegas que têm as demandas sobre as questões jurídicas, certo? A partir da manhã nós vamos estar divulgando certinho aí a programação, para que todos tenham o acesso novamente presencialmente aos nossos advogados e advogadas. Obrigado, professor Fernando. De nada, Cristiano. Eu acho que a gente pode passar ainda nos informes jurídicos. O doutor Paulo Guedes já está aqui na sala, e a gente ainda não tem quórum, nós estamos faltando ainda em torno de 15 professores. Nosso quórum hoje nessa Assembleia são 103 professores, diminuiu o nosso quórum era 104, agora o quórum é 103, e nós estamos aguardando aí entrar esses 15 professores para que a gente possa ter, né, a garantia do nosso quórum. Vou passar para Paulo, para que Paulo inicie os informes jurídicos, mas que desse antes, Paulo, também, especificamente vai tratar dos 28,86%, tem muita expectativa sobre isso, mas eu queria que você... Há uma demanda, quer dizer, muito forte, principalmente em função de uma nota técnica que eu, inclusive, mandei para você essa semana, da universidade, da Procuradoria da Universidade, a respeito sobre as progressões funcionais, porque o procurador da Procuradoria da Universidade, na nota técnica que circulou essa semana, ele só leva em consideração a nota técnica do Ministério da Economia, número 25, se eu não me engano, o nome dela, e desconsidera a legislação e atropela, não atendendo às progressões funcionais a partir do momento em que os professores dão entrada no pedido, mas sim quando a comissão avalia. E, além disso, o prazo para contar para a progressão funcional ele começa a partir da última progressão funcional, mesmo que a pessoa esteja ou estivesse atrasado 2, 4 ou 6 anos de sua progressão, ou seja, com 2 progressões atrasadas ou 3 progressões atrasadas. Então, eu queria que você também pudesse... Antes, então, Paulo, de você, enquanto você se organiza para preparar aí, professora Cristine Rich, que
diretora do ANDE Sindicato Nacional fez uma solicitação, acho que eu vou passar para ela, da última reunião do setor, e depois eu passo para tu, Paulo. Obrigada, Fernando, mas podia até deixar para depois, que você já tinha encaminhado. Eu também entrei um pouco atrasada, eu teria aula hoje e acabei desmarcando a aula por causa de agendas múltiplas aqui que estão sobrepondo, né? E aí também entrei agora há pouco. Bom, mas o informe que eu queria passar para vocês é o seguinte: nós tivemos uma reunião no último dia 22, né, sexta-feira da semana passada, do setor das federais, compareceram 35, salvo engano, tenho que conferir lá no relatório, mas algo nesse sentido, 35 sessões sindicais, né, das 67 federais que a gente tem na base do Andes, e vários encaminhamentos, né, com relação à manutenção da vigília em Brasília, na construção, né, da greve, na direção da construção da greve nacional unificada dos servidores públicos federais, atos, né, que estão acontecendo nessa semana chamada Semana de Lutas, né, de 25 a 28, que está finalizando hoje com um grande ato lá com artistas que vão estar, né, fazendo a parte cultural aí dessa atividade toda, e que vão culminar também no 1º de maio, também com ações em Brasília bem fortes, né, com recomendação aí para toda a categoria localmente também está fazendo os seus atos. Mas o informe mais importante, né, que eu gostaria de repassar aqui para vocês, é exatamente a rodada de assembleias que está sendo solicitada para que as seções sindicais das federais, né, das instituições federais de ensino superior, possam estar deliberando sobre a deflagração de greve, ou seja, o indicativo de deflagração de greve, no próximo dia 23 de maio. Então, as rodadas de assembleia devem acontecer até o dia 17 de maio, com essa pauta, né, de avaliar essa data, avaliar aí a construção da greve unificada do setor das federais, né, incluindo outras que não instituições de ensino, mas que a gente também discuta a situação nossa especificamente, né, porque o FUNASEF não deflagra greve, são todas as entidades que têm que deliberar sobre a sua própria deflagração. E aí, até o dia 17, fazer essa assembleia. No dia 18, haveria uma nova reunião do setor das federais para juntar todas essas informações, para que no dia 23, então, ocorressem as assembleias de deflagração de greve nas sessões sindicais que fizessem, então, essa deliberação, tá? Então, é importante que a gente inclua isso nas nossas agendas, né, para fazer essa construção de mobilização desde agora, né, para que a gente possa ter aí uma decisão da categoria pela base, né, se vamos ou não fazer essa greve aí a partir do dia 23, tá bom? A princípio, por tempo indeterminado, mas tudo isso vai estar encaminhado aí na circular, para que a gente possa estar decidindo cada sessão sindical, né, com a sua autonomia, e depois, na reunião do setor, com o consolidado das deliberações de cada um, tá bom? Era isso, Fernando. Obrigada, uma boa reunião para todos nós. Obrigado, Cris. De fato, a gente não pôde ir nessa última reunião do setor, mas com certeza a gente vai se organizar para estar nas próximas. E também Ei, pronto, vamos... Vou botar o som aqui. Oi? E também... Foi Cida que falou alguma coisa, Fernando, eu também não entendi. Acho que estava o microfone aberto, eu acho. Então, e também sobre... Vamos ter que pautar isso também, né, aqui na categoria. E em breve a gente vai ter que chamar uma outra assembleia para discutir isso. Nós temos... vou passar para o doutor Paulo Guedes, né? Se puder incorporar essa questão também aí nos informes jurídicos, eu passo para vocês. Paulo? Boa tarde a todos. Fernando, todos os membros aí do sindicato, todos sindicalizados. Eu entendi, então, Fernando, que nós vamos iniciar fazendo um breve comentário aqui sobre o parecer do procurador, né, no caso das progressões, não é? Isso. Então, naquele parecer... Deixa eu só dar um pequeno informe aqui, Paulo. Pois E não. aos colegas que ainda não colocaram seus nomes, departamento e centro, no chat, que assim faça. Nome completo, o departamento e o centro. Quem já fez, não se preocupe, já fez, tudo tranquilo,
não tem necessidade alguma, só aqueles que não colocaram ainda. Paulo, você, desculpe te interromper. Bom, não, sem problema. Vamos lá, então, pessoal. Com relação ao parecer do procurador, por meio do qual ele manifesta o seu entendimento no sentido de que as progressões, os efeitos financeiros só serão computados quando forem apreciados lá pelo setor competente a documentação apresentada pelos docentes, tá? E nós temos uma ação judicial já tramitando. Nessa ação, nós temos um pleito, não somente porque a universidade ela já vinha fazendo cobranças de valores retroativos, de acordo com esse entendimento, e esse entendimento, vamos dizer assim, foi uma mudança de entendimento interno na UFPB, em que ela dava o efeito retroativo a partir da data do biênio em que foi utilizado para análise da documentação e dos pontos para que fosse procedida a progressão, e ele mudou a partir de agora, e com esse entendimento passou a ser de que o cômputo financeiro seria a partir da data do julgamento aí pelo centro, aí pelo departamento das notas, no caso do material apresentado pelo docente, tá? Então, nós temos um entendimento diferente, né? Nosso entendimento é de que o efeito financeiro ele é a partir da data do implemento lá, onde foi provado que ele tinha o direito a fazer a progressão, né? E isso daí ele retroage ao período em que foi demonstrado toda a produção naquele período, né? E nós, então, ingressamos com uma ação judicial, primeiro para que a universidade não viesse a cobrar retroativo. Sobre esse aspecto, nós obtivemos uma liminar, e nessa liminar foi proibida a cobrança de valores retroativos. Essa liminar, inclusive, foi mantida pelo TRF da 5ª Região. Mas o aspecto principal, que é a data efetiva do cômputo, ainda não foi enfrentado, nem na liminar e ainda não pelo TRF. Tá? Então, é uma matéria que está pendente. Mas nós já temos um precedente de Campina Grande em que nos foi assegurado o direito de que os efeitos financeiros fossem a partir do implemento do biênio e não a partir da data da análise pelo departamento ou pela comissão, como lá em Campina Grande, no caso, é uma comissão específica, né? Então, isso foi uma vitória e é um precedente que nós já temos e que nós buscamos fazer com que prevaleça esse entendimento, tá? Então, nós precisamos aguardar e a nossa orientação é que os professores, assim que completem o biênio, com o material necessário, já juntem o material e imediatamente dê entrada para a progressão e não espere que isso aconteça tempos depois, tá? Lembro também que existe um entendimento do judiciário que não é novo, é um entendimento antigo, que ele privilegia a data em que foi dada entrada no processo de progressão. Entendo que essa interpretação, esse julgado, essa jurisprudência, ela estaria superada com o artigo 13A da lei que trata do regime jurídico hoje dos docentes. Então, consequentemente, esse entendimento não tem como prevalecer no meu modo de ver, tá? Bom, então, em linhas gerais, é isso. Em relação a essa parte da progressão, a gente já passa a discussão da questão dos 28,86, que tem também gerado uma apreensão aí daqueles que ainda não receberam os seus valores. Esse processo dos 28 está aí já com 28, chegando já perto dos 29 anos, e
nós já conseguimos que um grupo já recebesse, né? E ainda assim a universidade continua recorrendo, e ela tem, basicamente, hoje ela está centrando fogo na discussão da prescrição. E aí eu vou fazer uma exposição rápida para que todos entendam o que é essa prescrição que vem sendo suscitada pela universidade. O que acontece é que existia um entendimento pacificado em todos os tribunais regionais federais do país de que a execução da obrigação de pagar, que é para receber os valores, ela só ia começar a correr o prazo prescricional quando estivesse dirimido a execução da obrigação de fazer. No caso dos 28, por exemplo, a execução da obrigação de fazer, ela deu início tão logo o processo transitou em julgado, e nós pedimos que a universidade incorporasse os valores nos contra-cheques dos docentes. E, naquele momento, logo em seguida, a universidade ingressou com embargos à execução, e nesses embargos à execução, ela suscitou que a universidade não tinha mais que incorporar e nem mesmo tinham que pagar mais naquela época, porque entendia que deveria haver a compensação dos índices de aumento que foram dados pela Lei 8.622 e 8.627. Então, esse entendimento da compensação ficou superado, e como não havia nenhuma discussão em relação à prescrição, tão logo transitou em julgado esses embargos à execução da obrigação de fazer, nós ingressamos com a execução da obrigação de pagar. O processo da execução da obrigação de fazer veio, os embargos à execução vieram a transitar em julgado em dezembro de 2010, e em abril de 2012 nós ingressamos com a execução da obrigação de pagar, ou seja, menos um ano e meio aproximadamente, menos de um ano e meio após o trânsito em julgado, né? E lembro também que, quando nós entramos com a execução da obrigação de fazer, na mesma petição, nós solicitamos que a universidade apresentasse a documentação necessária para possibilitar a elaboração dos cálculos, tá? Então, esse processo aí ficou sobrestado, essa discussão, porque, enquanto estava em discussão esse cumprimento da obrigação de fazer e esses embargos à execução, nós não tínhamos aí uma definição até mesmo do prazo final da execução da obrigação de pagar. Muito bem, então, nós ingressamos com a obrigação de pagar, como eu disse, em 2012, e a universidade já entra logo com embargos à execução, e aí vem suscitar a prescrição e vem suscitar a compensação novamente pela quinta vez. Matéria de compensação, hoje ela já está bem dirimida, embora aqui e acolá o STJ titubeie aí na sua aplicação, mas, com relação à prescrição, houve um julgamento do caso do Rio Grande do Sul, em que a Corte Especial do STJ decretou a prescrição total da execução, em virtude de uma mudança de entendimento. Eu digo mudança porque, como eu tinha falado anteriormente, que os tribunais regionais federais já tinham um entendimento pacífico de não incidência da prescrição, enquanto tivesse a discussão da obrigação de fazer, o próprio STJ, em diversas oportunidades, já havia acolhido essa tese dos tribunais regionais federais e afastado a prescrição nessas hipóteses, tá? Só que, com esse julgamento do Rio Grande do Sul, também relativo a 2886, a Corte Especial aplicou a prescrição e disse que a execução da obrigação de pagar ela corria independentemente do desdobramento da execução da obrigação de fazer. O caso do Rio Grande do Sul é ligeiramente
diferente do nosso, mas o que acontece hoje é que o STJ está indo para o que nós chamamos de tapetão. Por que ele está seguindo essa linha de tapetão? Porque o próprio STJ fixou um entendimento anteriormente que professor universitário não tinha direito a 2886, por uma razão muito simples, porque a Lei 8.627, que deu os 28 a militares, ela também deu 28%, ou melhor, deu 31% até para professores universitários. E aí, quando ela criou aquela tese que o Supremo decidiu que deveria haver a compensação, quando se compensa quem teve 31 com 28, fica até negativo. Então, nós tivemos esse entendimento em relação ao Rio Grande do Sul, e é esse entendimento que o STJ, depois de rejeitar diversas oportunidades em vários processos nossos, veio a começar a acolher mais recentemente. E o caso emblemático foi lá da primeira turma, da relatoria do ministro Benedito, em que ele, inclusive, acolhia os nossos fundamentos para afastar a prescrição. Entretanto, o ministro Gugel de Faria, que também foi daqui do TRF da 5ª Região, apresentou uma divergência, um voto divergente, tá? E nesse voto divergente ele disse que não, que tinha a prescrição, e aí se pegou numa decisão de primeiro grau. Nesse caso específico, foi um caso em que o juiz de primeiro grau aplicou a prescrição. Nós tivemos, salvo engano, uns 30 processos, não sei, estou chutando o número, não me lembro exatamente a quantidade exata, mas uns processos em que o juiz de primeiro grau era um juiz substituto, que veio substituir aqui, na época, o doutor Alexandre, ele estava próximo a sair, e esse juiz veio e deu essa tese da prescrição. Só que ele deu parcial. Ele mandou aplicar a prescrição de 2002 para trás. E aí ficou uma coisa meio esdrúxula, porque esses professores, inclusive, ficaram com um valor maior, porque o tribunal ele deu de 2002 a 2006 o direito à execução da obrigação aí do cumprimento. Então, essa decisão que o ministro Gugel deu agora recentemente, ela veio vamos dizer assim, restabelecer a decisão de primeiro grau. Nós já ingressamos com embargo de declaração, mostrando que não foi levado em consideração outras manifestações do juízo, e que estão lá no processo, em que havia a determinação do juízo de primeiro grau para a exibição de documentos. Não é? Então, como havia essa determinação, inclusive do ano de 2008, um reconhecimento expresso do juiz, né, de que precisaria a juntada de documentos ainda para possibilitar a liquidação do processo. Tá? Então, é com base nisso também que nós estamos arguindo que há um entendimento do juízo em primeiro grau que necessitaria de documentos. E aí o nosso processo se enquadra na hipótese de um outro julgado do STJ, num repetitivo, daqui de Pernambuco, em que o STJ disse que, nesses processos em que existem a deliberação de apresentação de documentos, apresentados ou não, a prescrição ela somente vai começar a correr a partir de junho de 2017, ou seja, teria 5 anos a partir daí, e somente se consumaria em junho de 2022, que é o ano que nós estamos. Então, nós estamos ainda com esses embargos, tentando demonstrar ao ministro Gugel, e aí eu estou tentando também uma audiência com o ministro, para que nós possamos demonstrar que, no nosso processo especificamente, não pode ser aplicada
aquela decisão da Corte Especial porque tinha uma situação peculiar. Tá? E os documentos estão lá, as decisões estão lá do processo para demonstrar esse fato. Então, em linhas gerais, é isso que nós tivemos essa decisão. O ministro Benedito, que é o relator natural dos nossos processos, vem, depois disso, aplicando o entendimento que acabou sendo a maioria da turma, não é? Mas a notícia boa é que nos casos em que já foram recebidos e que tem ações rescisórias que vêm chegando lá para o ministro Benedito, ele tem negado todos os recursos especiais que tratam dessa matéria. Então, com isso, já começa a se consolidar aquela questão de que, para aqueles que já receberam, né, que os processos, já os precatórios expedidos e tal, nós temos uma garantia de que não teremos problema em relação a isso. Tá? E até para os processos que aqueles que têm rescisória e tal, e a gente tem uma expectativa de que se mantenha esse julgamento favorável, tá certo, pessoal? Bom, em linhas gerais é isso. Eu acho que, Fernando, eu fiz uma explanação aqui bem genérica, tá? E aí, se alguém quiser fazer algum esclarecimento complementar, a gente vai respondendo aqui, tá certo? Obrigado. Tá certo, Paulo. Antes de... Eu vou abrir inscrições, mas antes disso eu quero só afirmar aqui que nós já temos quórum, né, da nossa Assembleia e que aqueles colegas que entraram depois, que chegaram agora, estão chegando, eu vi gente, tem três que entraram e saíram, mas entraram agora, não colocaram os seus nomes e o departamento e centro que coloquem no chat. Aqueles que já colocaram desde o início da Assembleia, não precisa repetir, só aqueles que não colocaram, coloque o seu nome, departamento e centro. Então, também complementando, né, esse informe aqui, mas de forma para que todos fiquem sabendo, nós temos os atendimentos jurídicos, eles já voltaram a ocorrer de forma presencial na ADUFPB. Eles estão ocorrendo nas segundas e quartas-feiras, no horário de 9 às 11 horas da manhã, e nas sextas-feiras, à tarde, no horário de 2 às 16 horas. Então, algum interesse do seu processo exclusivamente, tirar dúvidas sobre orientação referente a isso. Muito obrigado, Maurício colocou ali os horários de atendimento. Professora Cristine também colocou no chat, eu acho que vale a pena muito dar uma olhada na circular que trata sobre a progressão funcional, a circular número 424 de 2019 sobre a progressão funcional também tem ali algumas orientações da Assessoria Jurídica Nacional e da Quinesp, como o Paulo faz parte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir inscrições. Nesse ponto, eu já estou vendo ali que tem mão. Seguinte, nós vamos abrir 5 inscrições e, se a gente não se sentir contemplado, aí a gente pergunta à Assembleia se abre mais 5 inscrições. Se não, com essas 5 inscrições, a gente encerra esses informes jurídicos e vai para o ponto exclusivo, específico da Assembleia. Tá bom? Vou fazer assim, estou abrindo 5 inscrições, tenho primeira mão levantada ali, é a de Marta. Deixa eu ver se alguém se inscreveu no chat. Sim, me desculpem, antes de começar, né? Dado o quórum, quero informar que esta Assembleia está sendo coordenada por mim, professor Fernando Cunha, e também o professor Edson Franco, secretário da entidade. Se o professor Edson Franco puder abrir sua câmera e fazer suas considerações, eu agradeço.
Boa tarde a todas e a todos, professor Fernando. Estamos aqui para poder secretariar mais uma assembleia. Estarei à disposição da mesa e também aí dos participantes. Ok? Vou aqui ficar controlando a contagem de votos. Desde já, reforço, né, que na hora de uma votação, colocar sim minúsculo e não minúsculo para ajudar aqui Titio Edson a poder contar os votos do modo online, tá bom? Um bom abraço a todos e uma boa assembleia. Obrigado. Também estão junto conosco, né, a professora Rita de Cássia, está ali com o vídeo aberto, se puder também fazer sua consideração, está aberto. Boa tarde a todos e a todas, que tenhamos uma ótima assembleia. Mas, professor Fernando, eu estou aqui com a professora Nilvânia, viu? Ela também está com o vidro aberto. Eu sei. E a gente deseja que a gente faça uma boa assembleia, já temos quórum, a gente fica muito feliz. Obrigado, Rita. E também, junto conosco, a professora Nilvânia, que também está com o seu vídeo aberto. Aí vou passar para ela para fazer as suas considerações. Nós 4 estaremos na coordenação da Assembleia. Então, eu vou mais estar acompanhando aqui pelo vídeo e pedir aos colegas que vão estar acompanhando pelo chat aí as inscrições. Nilvânia, por favor. Boa tarde a todos e todas, né? Então, desejo, né, uma boa assembleia para que possamos, né, cumprir, né, a pauta e, com isso, né, tirarmos todas as nossas dúvidas a respeito dos assuntos que vão ser debatidos. É isso. Ok. Já respondendo aqui rapidamente a professora Sheila, vamos ver se, então, professora Sheila, se é possível a gente manter também um atendimento virtual da assessoria jurídica. É uma demanda também, Paulo, que surge aí. Bom, professora Marta, a senhora é a primeira inscrita para tratar de alguma dúvida, algum questionamento ao informe jurídico dado pelo Dr. Paulo Guedes. Não seria assim um questionamento, mas seria uma informação, aproveitando o momento jurídico, dizer aos professores que receberam seus precatórios em 2021 que os que precisarem dos seus requisitórios podem se dirigir lá à DUF, que Ana Raquel, a advogada, está fornecendo para vocês o requisitório dos precatórios para suas declarações de imposto de renda, tá certo? É isso. E aproveitar, Fernando, já que Cristiano informou que vai ter o atendimento jurídico vamos dizer assim, artigo 92, 28, 317, que colocasse o processo dos 28% primeiro, né? Porque a maioria questiona muito sobre isso daí, 28, e aqui, eu acho que na Assembleia, na parte de informe, fica muito difícil, né? Vai tomar tarde todinha, porque é muita gente querendo um informe sobre esses 28% detalhado, professor por professor, e que a Ana Raquel está fornecendo a cada professor que procurar, ela está entregando, mostrando tudo como anda cada processo seu. Era só isso. Obrigado, Marta. Vou dar sequência aqui, Paulo, porque tem uma pergunta no chat. Professora Elizabeth? Eu estava olhando aqui, exatamente, Fernando. Eu estava lendo aqui. A professora Elizabeth Souto-Maior, né? Isso. Processos parados 2021, herdeiros, não prescreverá em junho de 22. Professora Elizabeth, na verdade, não prescreve em 22. O que eu falei em discussão de 22 foi uma interpretação de um paradigma, tá? Aqueles valores que estão depositados lá, parados por herdeiros, a gente já peticionou, inclusive, pediu que fosse mantido. O juiz, na verdade, mandou bloquear, em alguns casos, por conta nas rescisórias, o desembargador determinou que fosse feito o bloqueio dos valores, tá? Mas nós pedimos aí também que fosse resguardado que não sejam devolvidos os valores pelo decurso de 2 anos que tem na lei, tá?
Então, acredito que não deve acontecer isso, os valores não devem voltar, né? O que está acontecendo, na verdade, é que o juiz viu essas decisões do STJ e acredito que ficou mais receoso de liberar os valores e aí está aguardando um desdobramento. Nós já cuidamos até de mandar para ele as decisões que aconteceram nessa semana passada e que ele afastou a prescrição, tá? Então, a gente acredita que não vai haver problema com relação a esses casos que já estão depositados, ok? Professor Clivaldo também perguntou em relação a isso, em relação aos valores depositados, e aí o entendimento seria o mesmo, tá, professor Clivaldo? Nós temos que aguardar aí e esperamos que o juiz determine a liberação desses valores, ok? E, por fim, a professora Sheila falou no atendimento virtual, que nós também estamos vendo aí com a diretoria da DUF e certamente, não obstante haver o atendimento presencial, também poderá acontecer o atendimento virtual, a advogada estando na DUF, etc., ou eu mesmo, a gente pode, de longe, também fazer esse atendimento, ok? Então, as perguntas que tinha, professor Fernando, eram essas, tá? Ok. Tem mais um professor que está com a mão levantada, é o professor Carlos Cardoso, do DME. Vou passar para ele, e aí ele faz a pergunta. Oxe, Carlos Cardoso, Carlos Augusto. Sou eu. Isso. Está ouvindo, Fernando? Sim, está ouvindo. Estamos ouvindo, Carlos, estamos ouvindo. Paulo, seguinte, a pergunta é simples, essa é mais fácil do que de 5 meses atrás. O que foi que mudou? O que foi que mudou é o seguinte, o desdobramento do julgamento do Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul teve o desfecho da decisão lá, né? Eu vou estar até semana que vem, nós temos uma reunião do CNASP em Salvador e eu estou indo lá para me encontrar também com o pessoal do Rio Grande do Sul. E eu vou me inteirar direitinho como é que está lá, que a última informação que eu tinha é que tinha embargo de declaração ainda pendente. Tá? Não houve um julgamento final, mas já houve uma definição aplicando a prescrição. Tá certo? Então, o que houve, o desdobramento é a decisão do Rio Grande do Sul, que está praticamente já com embargos já julgados e negando, e, com isso, contaminando os demais processos que existem ainda pendentes. Tá? Então, a notícia é ruim, a notícia é boa. É isso que eu não entendi. A notícia é boa. Eu não entendi. Se a notícia é boa... Não, a notícia boa que eu falei era com relação aos casos que têm rescisórias, que já estão transitados. Tá? Eu falei que tinham casos transitados em julgado, em que os precatórios foram já expedidos, os casos em que nós temos, mesmo que nós temos ações rescisórias. A notícia boa é que ele está negando os recursos especiais nas ações rescisórias, mantendo a decisão do TRF, tá? Que julgou improcedente as ações rescisórias, ok? Beleza. Obrigado. Não. Bom, não temos... Eu pergunto a Rita, a Nilvânia, a Edson, se tem alguma pergunta ou algum pedido de... Fernando? Oi. Eu coloquei aí no chat o 3.17. Tem alguma novidade? Se tem alguma novidade, né? Alguma notícia. Paulo, pode dar alguma informação sobre isso? O processo de 3.17 ele tem vários grupos, né? Então, tem vários, a maioria estavam ainda nos tribunais superiores, ainda numa discussão preliminar. Então, eles iam descendo para que seja julgado os embargos à execução, tá certo? Então, nós estamos ainda naquela discussão de compensação ou não dos valores que foram pagos a partir de 2002, tá certo? É isso que a gente está ainda aguardando os julgamentos, na medida em que eles estão sendo julgados. Aqui nós estamos recorrendo, né? Infelizmente, os processos estão na primeira vara. A primeira vara, eu digo, é a pior vara que tem na Justiça Federal para andamento de processo. É muito difícil lá a tramitação. A gente vai e fala dezenas de vezes
e os processos não andam, temos uma dificuldade, mas não é um privilégio nosso, isso é uma reclamação corrente de todos os advogados, inclusive advogados públicos, né, reclamam da primeira vara, mas a gente está acompanhando esses desdobramentos, tá certo? Tivemos uma decisão recente, inclusive, em que o STJ que foi positiva, de que o TRF tinha dado o entendimento de que os juros moratórios seriam até a expedição, ou melhor, até o trânsito em julgado dos embargos da execução. E o STJ deu provimento recentemente, ou melhor, não foi, acho que foi até o Supremo, agora eu embaralhei porque é tanto processo na cabeça aí, mas foi um tribunal superior, foi o STJ, foi o Supremo, dizendo que o efeito foi o Supremo, foi o ministro Gilmar, se eu não me engano. O cômputo dos juros de mora são até a data da expedição do precatório, tá? Então, foi isso. Então, de linhas gerais, é isso. Nós estamos acompanhando aí caso a caso, tá certo? Tá certo, Paulo. Marta, você está com a mão levantada porque tem alguma outra questão ou você tem... fazer a pergunta, Paulo. Ah, tá. Então... Uma pergunta. Okay. Ô, Paulo, com essa decisão das ações rescisórias de algumas, né? Os 7 processos que o dinheiro está no banco e que a quinta região, né, mandou suspender o pagamento. Com isso, agora vai ser liberado Nós estamos fazendo investidas nesse sentido, tá, Marta? Investidas nesse sentido. Tá certo? É porque já estão me perguntando aqui, quem não entrou na Assembleia, já estão me perguntando. Perfeito. Aqui. Mas aí também não depende nem também só da decisão do juízo aqui de primeiro grau, também depende do tribunal, não é? Tá certo? Mas aí, na medida em que venha a decisão... Agora é porque essas decisões não são recentes ainda, acho que não transitaram em julgado, e aí, na medida que elas forem descendo, acredito que o desembargador vai liberando, tá certo? Ok, obrigado. Ok. Professor Haroldo de Figueiredo de Diniz se inscreveu. Eu até coloquei há pouco, que tinha entrado há pouco, né? Há poucos instantes, porque eu estava em reunião. Né? Mas a informação sabia que 2h30 começaria a reunião, essa Assembleia. Olha, eu gostaria de saber do doutor Paulo o seguinte: eu tenho recebido vários e-mails e telefonemas, né, de agências querendo comprar o meu precatório, né? E, no caso, já fui umas 3 ou 4 vezes à DUF, sou recebido muito bem pela assistente lá dele, né, um advogado que tem lá, e disse que meu grupo, que é o grupo 3, não existe, está perdido, é um caso perdido, então não tem mais... Então, como é que está perdido o grupo 3 e esse pessoal, essa agência mandando e-mail e telefonema para mim atrás de comprar esse meu precatório? Professor Haroldo, é isso aí que eu queria saber, para poder entender, Certo. Professor Haroldo, será que não seria de outro processo, hein? Porque, veja, pode ser relativo a outro processo, tá? Eu não sei, porque o único precatório que eu acho que eu tenho é esse dos 28, né? 28. Né? Pode ser, eu acho pode que ser que... O senhor tem o seu CPF aí? Tem problema de mencionar esse CPF? Eu já passo aqui para ver. Me diga o número. 040... Sim. 350. Sim, pois não. 464. 464, sim. 34. 34. Ok. Pronto. Haroldo Figueiredo Diniz, né? Haroldo de Figueiredo Diniz. Ok. Eu vou pedir para dar uma busca, tá, professor? Para ver se tem algum precatório e a que se refere. Pois não, eu agradeço muito, Paulo. Pois não, professor, a gente vai falando, tá? Pode procurar na Raquel, que ela vai lhe passar a informação, tá certo? Pois não, muito obrigado. Então. Não por isso, uma boa tarde.
Bom, então, com isso, eu acho que encerramos essa parte do informes jurídicos. E aqui, só informando a professora Eliane, que colocou no chat, sim, vários grupos de professores já receberam os 28,86%. Né? Tem uns na eminência de receber, já era para ter recebido o ano passado, e em função dessa pergunta que Marta acabou de fazer a Paulo, recentemente houve um bloqueio indevido, o dinheiro já estava na conta, né? Já era para os professores terem recebido e não receberam por um bloqueio vindo do TRF5, inclusive de uma interpretação que a gente está questionando. Paulo, inclusive, explicou agora isso. Bom, gente, acho que é isso. Quero agradecer a Paulo, né, assessoria jurídica. Essa semana tem atendimento jurídico nesses horários, eu vou ver com ele a possibilidade de alguns horários virtuais. E também a gente está se organizando para, na próxima semana, a assessoria jurídica, e também nos demais campos do interior, para poder fazer atendimento em loco das necessidades específicas sobre auxílio transporte, auxílio insalubridade e outras demandas que a assessoria jurídica já vem tendo. Bom, Paulo, quero agradecer mais uma vez, né, sua presença na Assembleia, os seus esclarecimentos, e a gente segue com a Assembleia. Ok, professor Fernando, muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa tarde, hein? Tchau, tchau. Ok, muito obrigado. Próximo ponto de pauta nosso diz respeito às eleições da DUF-PB. Elas vão ocorrer, a eleição ocorrerá no dia 1º de junho de 2022, e as inscrições de chapa elas ocorrerão até amanhã, dia 29 de maio, e a campanha eleitoral iniciará no dia 30 de abril e se estenderá até o dia 31 de maio de 2022. Na última assembleia que nós tivemos, a gente decidiu, né, apresentar na assembleia seguinte as normas complementares do processo eleitoral, né, que a comissão eleitoral iria divulgar, a comissão eleitoral iria trazer iria acolher as sugestões, né, iria abrir o processo para que professores e demais membros da comunidade universitária e sindicalizados pudessem dar sobre o processo eleitoral, e assim a comissão eleitoral o fez, e ela está fazendo só uma prestação de contas a respeito das normas complementares. Mas também, na sequência, a gente irá tratar sobre a prorrogação do mandato da diretoria durante esse período eleitoral, uma vez que nós decidimos em novembro pela prorrogação do mandato, por unanimidade na categoria, indicando o mês de maio como encerramento da diretoria, do mandato da diretoria. Então, em função da gente não ter, né, nenhum prejuízo em relação aos compromissos que o sindicato tem com folha de pagamento, com pagamento de impostos e uma série de outras demandas, a gente está colocando aqui também a prorrogação do mandato com um período até o 15 dias, né? 15 dias não, 1 mês e 15 dias, né? Até o 15 de junho, nesse caso. Bom, mas aí a gente vai tratar isso daqui a pouco. Tem uma questão de esclarecimento. No caso, Marcelo pede uma questão de ordem e depois Daniel esclarecimento. Obrigado. Então, Marcelo, por favor. Boa tarde. Na verdade, minha questão de ordem era pedir, inclusive, Fernando, se a direção
e a Assembleia considerar importante, a gente pode, inclusive, fazer primeiro essa discussão da renovação dessa prorrogação do mandato e, na sequência, fazer a leitura, ou se é que vai ser a leitura completa, ou fazer algumas observações sobre o que mudou, o que a gente incorporou nas regras complementares. Então, de minha parte, se vocês acharem conveniente, não tem problema nenhum em nós iniciarmos pela discussão da renovação dessa prorrogação, como você sinalizou. Ok, obrigado, Marcelo. A gente acata a sua questão de ordem e segue para a questão agora de esclarecimento de Daniel. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todas e todos. A questão do esclarecimento, Fernando, era só, até acho que o Marcelo também pode ajudar, na prorrogação, quando a gente tinha votado, né, no ano passado, eu lembro que a gente tinha mencionado um prazo para as eleições e a prorrogação do mandato da direção até assumir a próxima. Eu estou falando do Marcelo porque eu lembro que foi ele que formulou assim, né? Então, na verdade, a gente vai prorrogar, na verdade, porque isso ainda está vigente, né? Ou seja, a gente já aprovou a prorrogação do mandato até a posse da próxima diretoria, né? Eu acho que a questão seria só o prazo para as eleições, não é isso? Só para esclarecer. Perfeitamente, Daniel, é isso mesmo. Acontece que quando nós escrevemos a ata, foi isso mesmo, nós aprovamos até a posse da nova diretoria, só que como a gente escreveu na ata, a gente colocou aquilo que saiu como recomendação da Assembleia, que foi o quê? A gente colocou datas, a gente colocou tal data, posso pegar aqui, era período de eleição de inscrição em março, o período de campanha em abril e a posse da nova diretoria em maio. Abril. Não, a posse da nova diretoria em maio, a gente colocou. Era em março, abria o processo de inscrição, a gente botou a data, botou o período de campanha, mas como recomendação. Isso aí, a gente não colocou isso como uma decisão da Assembleia, foi como uma recomendação. E, nesse sentido, essa ata precisa ser alterada. Se a gente tivesse deixado em aberto, como foi, não teria problema, até a posse da nova diretoria, sem data. Também tem a questão da comissão, que ainda não tinha sido tirada, né? A comissão eleitoral. É isso mesmo. Bom, esclarecido. Bom, então, acho que a gente pode entrar nesse ponto, né? A questão é essa, né? Nós tivemos, nesse período que nós tínhamos deliberado pela prorrogação do mandato, a gente ainda não tinha a gente não tinha a data do Congresso, né? O Congresso ocorreu no final de março, que era exatamente no período em que a gente estava mais ou menos se organizando para a abertura do processo de inscrição das chapas para a eleição da DUF. E, com isso, a gente teve que trazer o processo de inscrição da chapa. A gente fez uma assembleia sobre isso, a Assembleia aprovou a gente fazer, assim que voltasse do Congresso do Andes, abrir o processo de inscrição. A gente até passou ainda um período de 2 semanas para abrir o processo de inscrição. Assim o fizemos, já está com o calendário montado, e a ideia agora é exclusivamente prorrogar até a posse. E a sugestão nossa é que a posse se dê até 15 de junho. Quer dizer, eleição dia 1º, como diz no regimento, até 5 dias após a eleição, para a comissão eleitoral homologar o processo eleitoral. Tem um período também de recurso, caso necessite, e, na sequência, a posse, que a gente está visualizando aí, 15 de junho. Então, a ideia é de prorrogar o mandato da diretoria até 15 de junho,
de 2022, para que a gente não tenha nenhum impedimento aí nos compromissos do próprio sindicato. Bom, está aberta as inscrições, se alguém quiser fazer alguma consideração, está aberto para a fala dos companheiros e das companheiras. Marta, você fez uma observação ou foi o microfone que estava aberto? Não, Nilvânia, o microfone que estava aberto. Bom, não, deixa eu ver aqui, tem... na verdade, Sheila, isso, Daniel, a sugestão é isso mesmo. Respondendo a Sheila, nós assumimos, agora alguns professores saíram, mas o quórum já foi estabelecido. Então, a Assembleia está valendo, né? O resultado do processo eleitoral, se alguém saiu, né, isso não impede o quórum. O quórum já foi atingido naquele horário que eu informei lá na frente. E a sugestão que o professor Daniel está dando, a gente acata, né? Prorrogação até a posse da nova diretoria, com prazo máximo de 15 de junho de 2022. A gente acata essa sugestão e a gente não pergunta se tem alguma inscrição. Não tendo nenhuma inscrição, nós vamos colocar em votação, né? Pedir aos companheiros e companheiras que... Sandra, levantou a mão. Opa, então, Sandra, por favor. O microfone, Sandra, está desligado. Desculpem. Eu pergunto se tem necessidade de estabelecer esse prazo máximo 15 de junho, ou se não precisa de uma folga um pouquinho até dia 20. Eu estou pensando que, se houver algum imprevisto, uma questão burocrática, o que seja, não é melhor, sei lá, a eleição vai ser dia 1º, poderia ser dia 20? Não sei, estou só querendo deixar um pouco de folga, né? Para garantir. Não sei, eu acho que o dia 15 é um dia... São 15 dias mesmo. Podia ser com tolerância até o dia 20. Fernando? Bom, tudo bem. Fala, Marta. Eu até que eu concordo com o que você disse. Deixar essa margem. Não é que se vai, mas deixar essa margem. Nós vamos trabalhar para que seja até o dia 15, mas deixar essa margem para não estar o corre-corre, terminou, correu para ir registrar a ata, para fazer, entendeu? Eu acho que seria legal, dia 20, entendeu? Não é que vá até o dia 20, assim, deixa essa brecha, mas tudo bem, tanto faz 15 ou 20. Agora, 20 ela fica mais folgado para quem vai assumir o sindicato, entendeu? Poderia ser esse vídeo, gostei da ideia. Ok, então. Incorporando a sugestão de Sandra ao texto do Daniel, prorrogação até a posse da nova diretoria, com prazo máximo de 20 de junho. Certo? Obrigada. Isso não significa dizer que a gente não possa fazer a posse antes, mas para dar essa margem para frente. É isso, tranquilo. Então, vamos colocar em votação, abrir em processo de votação. Eu pedi para que os colegas escrevam no chat, por favor, aqueles que concordam com essa formulação, prorrogação até a posse da nova diretoria, com prazo máximo de 20 de junho, não 15, 20 de junho. Por favor, escrevam no chat sim. Ai, ai.
Bom, estamos encerrando essa votação. Eu pergunto, tem alguém que não conseguiu votar no chat? Estamos encerrando essa aqui. Bom, e aí eu pergunto, está encerrando, gente, não votem mais não. Vamos parar, espera aí. Fernanda, eu estou em dúvida se o meu foi, eu não estou conseguindo ver, tá? Não, a gente confirma daqui a pouco, Nilza. A gente confirma daqui a pouco. Só um minutinho. Estamos encerrando a votação. Aqueles e aquelas que não concordam que Tudo bem, professora Socorro. Daqui a pouco a gente confirma se foi. A gente está verificando aqui. Bom. Espera aí um pouquinho, eu tenho que ajeitar calma. Os sims. Não, tudo bem. E abrindo aqui para quem se abstém. Agora, para quem se abstém, coloca ABS no chat. Acho que não, tinha colocado abstenção lá no início, ele tem que... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Perguntar aqui se teve... Tudo bem, nós vamos verificar. Nós estamos encerrando a votação. Vou passar aqui mais um traço, encerrando a votação. E vou perguntar a Edson para confirmar se a professora Valdenilza e a professora Maria do Socorro aparece o voto delas. Fernanda, eu já vi o meu, está tranquilo, o meu já Ótimo, então beleza, tranquilo. Edson? Minha votação para everyone, para todos. Edson? Mas meu voto é sim. Por favor, e minha câmera não está pegando, não. Só um momentinho aí, viu? Por favor, contabiliza o meu. Uma questão de... Tá. Você não votou, Cida? Edson? Não votei, não. Contabiliza o meu, por favor. Só um minutinho, deixa eu só fazer aqui a contagem, e aí eu volto e digo para vocês se está tudo ok, tá bom? Me dê só um segundinho. Damos sim. Cida, qual é o seu voto? Cida, está me ouvindo? Fernando? Favorável, Fernando. Sim. Ok. Fernando? Oi. A Zamor pediu para computar o voto dele, sim, que eu acho que a conexão dele caiu e ele não está conseguindo entrar. Tá bom. A câmera que não está. Tudo bem. Tá certo. Deixa a Edson fazer a contagem lá. E aí, assim que ele terminar, a gente... Viu, Sandra? Quando ele fala, a gente... Fernando. escuta. Oi. O meu também não foi. Eu cliquei aqui, mas não foi. Sim. Tá bom. Deixa a Edson terminar lá. Que aí a gente Fernanda, eu também não votei não, viu? Certo, Hélida. Alô. Oi. Está com você, Edson, a palavra, viu? Fernando. Sim. Pode falar, Linei. Fernando, Acho que ela apertou onde cair, acabou saindo da reunião. É verdade.
Edson, está com você, viu, a palavra. Edson? Estou achando que Edson travou, viu? Estou achando que Edson travou, porque ele está como se estivesse falando e ninguém escutando aqui ele. Ele não sai. É. Edson? Bom, gente... Desculpa aí, são 58, é porque alguém botou aqui abstenção na votação do sim, aí complica a vida certo. da pessoa. Né? São 58 o quê? Sim, 58 sim. 58 sim. Aí, professora Cida votou agora na tela aqui favorável, sim. Professora Hélida votou favorável também, sim. E professor Walter votou favorável também, sim. Tem professor Giovanni também, que está aí, que estou no chat. Tem outros professores que não tinham conseguido. Olha, dá uma olhadinha aí. Não é melhor botar, para quem não votar não, fica mais fácil de contar. E a abstenção, que foram os números menores, né? Abstenções foram 2. Não, aqui. Pelo menos que eu observei. Deixa a mesa conduzir aqui. Olha, deu 61 com os votos que você me cantou. Aí disseram que tem mais alguém que marcou aí, não sei quem foi. Foi 61 Pronto. com o que você me disse. Eram 58 que eu capturei, certo. mais 3 pessoas que você me disse, 61. Pronto. Aí tem ainda... Ah, tá. Fala, Rita. Eu ia falar que tem o professor Antônio Eunizé, ele falou que o dele não foi, mas ele está falando que é sim. Tem Maria da Penha. Aí ela não diz qual é o voto dela. Da conta dela. É sim. Socorro sim. Antônio Eunizé falou sim. Da sua conta. Pronto. E Edmere. tem, Edson? Azamor também. Então são mais 3. E Azamor também. Eu são também. mais 3. Então são... Iranice. 3 não, então são 5. É isso? Iranice, você está me ouvindo? São mais 5, não é isso? Isso. Mais 5. Então, se são 5, são 66 votos favoráveis. Ok. Mas tem mais, gente. Tem quantas Salva, abstenções? tem Sheila. Não, calma, a gente encerrou a votação. Então, vamos lá, Isso. senão a gente não vai sair daqui. Quantos votos abstenção? Está um pouquinho bagunçado aqui, né? E parece que 2, né, Edson? Deixa eu ver aqui. Confira aí. São 2. Se o Luciano Bezerra confirmar que é abstenção. Uma abstenção. 2 abstenções. 2 abstenções e nenhum voto contrário. Não é isso? Aí, aproveitando, se a gente tiver outra votação, vou pedir ao pessoal que, com muita paciência, o pessoal de sim, vote sim, de forma minúscula, tá certo? Aí aguarda a mesa se pronunciar para depois começar a votar, porque senão fica complicado para a gente controlar aqui, tá certo? Sim, minúsculo e não minúsculo. Só a palavra sim. Teve gente que botou sim com exclamação, teve gente que botou 2 sims. Eu acho que sim. Aí fica complicado. Bom, então, encerrada a votação, o resultado foi 66 votos favoráveis, nenhum voto contrário
e 2 abstenções. Passando desse complementares, eu passo para o professor Marcelo Sitkovski. Eu passo para o professor Marcelo Sitkovski para fazer a apresentação. Professor Marcelo. Boa tarde novamente. Vocês me escutam bem? Estamos escutando, sim. Veja, eu não, como eu disse, eu tenho dificuldade de saber qual é o melhor método para apresentar. Se é melhor fazer uma síntese ou fazer a leitura. Eu acho que a leitura vai demorar bastante. Eu vou tentar iniciar por uma síntese e, se os companheiros e companheiras acharem necessário, esse material já está divulgado, salvo melhor juízo, desde o dia 20 de abril. Né? E qual foi o esforço que nós fizemos? A primeira questão que precisa ser observada é que, daquela assembleia que foi liberada, autorizada, né, e, no meu entendimento, corretamente, para que fossem enviadas contribuições, né, para as novas regras, né, apenas 2 colegas, o professor Daniel e a professora Marta, encaminharam sugestões. Então, a comissão se reuniu. Inicialmente, nós distribuímos para a comissão, né, para que a comissão pudesse ler, né, e pudesse refletir sobre cada uma das sugestões, e, na sequência, nós nos reunimos. Nós nos reunimos 2 vezes para fazer esses ajustes. Né? Então, nós fizemos um esforço grande de incorporar tudo aquilo que foi sugerido, né, com 1 ou 2 questões que a gente teve maior dificuldade, né, e, principalmente, né, num único quesito, onde havia uma divergência entre as 2 indicações, sugestões que vieram dos colegas. Eram divergências que a gente tentou encontrar um denominador comum e assim o colocamos nas normas complementares. Então, é importante que todo professor, professora que está presente nessa assembleia, e os demais que não estão, mas que a gente está fazendo esforço de tentar tornar dar o maior conhecimento possível sobre as regras do processo eleitoral. A nossa eleição, ela já tem no regimento do UFPB, o regimento interno, ela já tem alguns dispositivos. Né? O próprio regimento prevê alguns dispositivos, e dentre esses dispositivos prevê a possibilidade de que sejam expedidas normas complementares. As normas complementares que nós estamos utilizando foram normas que foram atualizadas, e, na minha opinião, a contribuição dos colegas permitiu melhorar, né, essas normas, ao passo em que nós também pegamos os relatórios das últimas eleições, né? Aquilo que nós identificávamos como problemas que acabavam gerando recursos ou discussões durante as reuniões da comissão eleitoral, nós então tentamos condensar essas questões, transformando isso em dispositivos nas normas complementares, sempre tendo como princípio que deve ser garantido o da ampla participação. Então, nós tentamos construir essa complementação, né, do documento anterior, né, tendo como princípio a garantia da ampla participação dos sindicalizados. Né, e essa foi a nossa tentativa. Né. Então, nós construímos um documento que incorporou, né, as questões que foram indicadas, né, por exemplo, algumas dessas já eram práticas realizadas, algumas questões já eram práticas realizadas pelas comissões eleitorais nos últimos processos eleitorais. Né? Por exemplo, a possibilidade das chapas acompanharem as reuniões da comissão eleitoral. Isso sempre foi facultado, sempre foi permitido, né? E desta vez nós aproveitamos e colocamos um dispositivo que solicita que as chapas, as candidaturas que eventualmente se apresentem, devem, já no ato de inscrição,
a gente acabava deixando isso mais para tarde, né, mais para frente, mas já no ato de inscrição, já informar a comissão eleitoral quem serão os responsáveis por estar fazendo esse acompanhamento das reuniões da comissão eleitoral. Tá? Então, isso foi colocado. Havia um problema que aconteceram em eleições passadas, que por descuido aconteceu isso, é que membros que estavam concorrendo ao Conselho de Representante acabavam participando das mesas receptoras. Isso é absolutamente impensável, né, inconcebível. Então, nós decidimos deixar isso expresso, né, isso está expresso no parágrafo 4º, né, do artigo 1º, quando fala das mesas receptoras, de que é vedada a participação, como o que é óbvio, né, mas, infelizmente, isso aconteceram episódios, né, tanto pessoas que estão concorrendo para o Conselho de Representantes, como pessoas que estão concorrendo para a diretoria executiva. Então, elas não podem participar, por óbvio, das mesas receptoras de voto, embora elas possam, sim, acompanhar o processo como fiscais, né, das candidaturas. Isso é muito claro, também é um direito que nós achamos que é fundamental, porque tem a ver com a manutenção, a garantia da democracia como princípio que deve nortear a eleição, assim como a igualdade de condições. Então, um outro elemento que nós decidimos acabando incluindo foi um parágrafo único no artigo 4º, que diz, olha, o local reservado para a votação não poderá conter propaganda dos candidatos e candidatas, né? Então, a gente estabeleceu um parágrafo único, que é identificada a propaganda de candidatos no local de votação, esta deverá ser retirada imediatamente pelos membros da mesa receptora. Então, isso também foi algo que a gente acabou incorporando a partir de sugestões que foram enviadas e de questões que a gente acumulou nas eleições passadas, né? E fomos incorporando o artigo 6º, né, incorporamos um parágrafo único, para que não possam ser recepcionados votos enquanto a mesa receptora não tiver devidamente composta, ou seja, no mínimo com 2 integrantes. Então, a pessoa vai ao banheiro, um dos membros, não pode receber voto enquanto isso era uma prática, mas nem sempre observada, então nós deixamos de forma expressa agora nesse instrumento, né, que são as regras complementares. Nós colocamos alguns dispositivos, complementações, redigimos melhor alguns dos artigos que tratam do horário de funcionamento do processo eleitoral, tá? Também deixamos um pouco mais claro como devem ser os locais e procedimentos de votação, especialmente no que diz respeito a voto em trânsito, né? Considerando que nós temos professores e professoras que podem estar fora das suas sedes de lotação de trabalho e que devem, garantindo o princípio da ampla participação, devem participar e devem ser acolhidos seus votos. Então, nós estabelecemos ritos que devem ser obedecidos com relação a isso, né? Incluímos aí a possibilidade, né, que não estava expressamente colocada, embora já vinha sendo praticada, né, que é no artigo 18, quando fala no parágrafo 2º, professor, professora do Centro de Informática, do Centro de Tecnologia de Desenvolvimento Regional e da unidade do CCJ em Santa Rita, essa parte aqui não compunha as regras anteriores, por serem unidades afastadas do campus 1, né, ele poderá votar em separado na urna que funcionará na sede da UFPB. Então, essa foi a fórmula que nós encontramos para garantir, né, que esses também, porventura, estejam deslocados, possam participar da votação. Então, o voto em trânsito, a gente também estabeleceu o mesmo rito, né, que já vinha sendo feito do voto em separado, mas que fique claro quais são os procedimentos que devem ser adotados, ajudando, inclusive, as mesas receptoras aos procedimentos que devem ser observados nesse processo, né? Também estabelecemos, né, alguns melhoramentos no texto, né, para ficar melhor incorporada o processo em si. Incluímos um capítulo que é o capítulo da propaganda, né, o capítulo 5º, né, o capítulo da propaganda, embora isso já estivesse sendo praticado nos últimos processos
eleitorais, pelo menos aqueles em que eu venho acompanhando, né, que a comissão eleitoral, então é o artigo 32, a comissão eleitoral irá publicar, através da assessoria de comunicação da ADUF-PB, uma ADUF-Informe especial, garantindo o princípio da igualdade de condições da propaganda eleitoral. Isso já vinha acontecendo, tá? Nos últimos processos eleitorais, mas a gente achou que é importante deixar expresso, né, inclusive porque isso ajuda a disciplinar e que as concorrentes possam, assim, proceder. E estabelecemos um parágrafo único para isso, que achamos que é importante, que é a responsabilidade das candidaturas, o envio de material de que trata o caput desse artigo, em observância ao prazo estipulado pela comissão eleitoral, e esse prazo geralmente é acordado com as concorrentes, para que a gente possa garantir, de fato, as condições de igualdade, né? Também, algo que já vinha acontecendo, o artigo 33, que é a candidatura à diretoria executiva, terão uma cota de fotocópias em quantidade definida pela comissão eleitoral, em comum acordo com as concorrentes do processo, né? E, para isso, também estabelecemos um parágrafo único, que é de responsabilidade a edição, né, desse material, não obrigando, obviamente, ao sindicato, à diretoria atual, aos funcionários do sindicato, a fazer esse tipo de trabalho, que é o trabalho de edição. E o trabalho de edição cabe a quem está concorrendo, né? Então, o artigo 34, que as candidaturas à diretoria executiva terão igual espaço de divulgação no site da ADUF-PB, isso também já vinha ocorrendo, mas a gente já, inclusive, procedeu, se vocês observarem, no site da ADUF-PB já tem um link específico das eleições, onde todo o material produzido pela comissão eleitoral e também pelas concorrentes lá ficarão, tá? Essa é a nossa ideia. Então, nós vamos abrir o prazo para que seja enviado material, para que esse material fique disponível, né? E, mais uma vez, a responsabilidade, obviamente, que é das candidaturas. E estabelecemos, de forma mais precisa, atualizando datas, né, o artigo 35, que já estão nas disposições finais, né, que a comissão eleitoral deverá encaminhar no prazo improrrogável de 5 dias corridos após a data da eleição, estipulado pela data final de 6 de junho de 2022, o relatório conclusivo de suas atividades ao Conselho de Representantes, que se reunirá exclusivamente para avaliar e aprovar este relatório, né? E isso, obviamente, estabelece o prazo, também no parágrafo único, que qualquer das candidaturas poderá, no prazo de até 48 horas, a contar do encerramento da apuração, consultar a lista de votação para conferência e eventuais recursos, vedada a realização de cópias das referidas listas. Veja, este era exatamente o ponto de divergência das contribuições que foram encaminhadas, e aí nós encontramos essa sendo o que julgamos a melhor formulação, destacando que é, sim, direito das chapas concorrentes, né, o acesso, desculpem, estão tentando aqui me localizar, perdoem pela interferência do telefone. Então, é direito das chapas consultar as listas de votação, inclusive para que possam formular eventuais recursos. Então, deverá, sim, ser facultada no prazo de 48 horas, para que as chapas possam consultar essas listas e formular os recursos que julgarem necessários, né? Mas é proibida, né, a fotocópia. Então, essa consulta vai ser feita ou sendo acompanhada pela comissão eleitoral ou por funcionários da ADUF, isso aí é uma questão menor, né, mas nós entendemos que essa foi a formulação possível, considerando que havia divergências das contribuições que foram enviadas. E uma coisa também que vinha sendo, às vezes, objeto de questionamentos durante o início do processo eleitoral, então nós incorporamos no artigo 38, a comissão eleitoral disponibilizará no site da ADUF-PB ou em via impressa formulários padronizados para inscrição de candidaturas à diretoria e Conselho de Representantes. Então, há uma determinação expressa nas regras complementares, que passam a valer, de que as candidaturas devem ser encaminhadas através desses formulários que já estão disponibilizados já há mais tempo, né, no site da ADUF. Então, aquelas pessoas, nossos professores e professoras, que forem se candidatar, seja para a diretoria executiva ou Conselho de Representantes, deverão
pegar no site ou na sede do sindicato um formulário impresso para preencher, porque serão estes os formulários aceitos pela Comissão Eleitoral para o processo de inscrição. Né? E o 39, a Comissão Eleitoral divulgará as candidaturas concorrentes, as datas de suas reuniões. Né? Nós tivemos uma dificuldade, uma das propostas é que nós fizéssemos já um calendário de reuniões. Né? Nós tivemos a dificuldade de estabelecer esse calendário para poder, de fato, organizar de acordo com a dinâmica dos membros da Comissão Eleitoral, das representações das chapas, então a gente ainda não sabe se terão chapas, e quantos serão os representantes para poder acordar essas datas. Então, o que nós vamos fazer? A Comissão Eleitoral terá que divulgar, né, para as candidaturas concorrentes a data de suas reuniões, de forma a garantir que aquele dispositivo que faculta as chapas apresentarem os seus respectivos representantes para acompanhar as reuniões possam, de fato, ter sido comunicados e garantir a sua participação. E aí é por isso que tem o parágrafo 1º, no artigo 39, que as chapas concorrentes à diretoria executiva deverão, no ato de inscrição, informar os nomes e contatos dos titulares e suplentes, representantes das chapas junto à Comissão Eleitoral. Né? E deixa eu ver se foi incorporado mais alguma coisa, que eu estou tentando ser o mais rápido possível. Né? Sim, facultada a utilização. Sim, o artigo 42, né, que é facultada a utilização das sedes da ADUFPB para atividades das candidaturas. Então, veja, qual foi o princípio aqui que nós entendemos, né, que deveria prevalecer? Que é a ampla participação dos seus filiados à estrutura e à garantia do acesso à estrutura do seu sindicato. Então, nós estamos facultando a possibilidade de que eventuais chapas que forem se inscrever, eles tenham direito a utilizar as sedes dos sindicatos para se reunir, para fazer debates, para fazer discussão. Mas essa utilização das sedes, né, elas devem ser previamente solicitada através de requerimento endereçado à Comissão Eleitoral. Tá? E um último artigo, que foi um dos últimos acréscimos, consta lá no artigo 43, é que a diretoria atual não poderá se manifestar com o uso dos meios oficiais, né, sobre as chapas concorrentes durante o processo eleitoral. Apenas os e as candidatas, e enquanto tal, não como diretores ou diretoras. Então, esse foi um artigo que nós achamos importante incorporar, dado, né, não só as contribuições que chegaram até a Comissão Eleitoral, mas ao acúmulo, né, de questões que foram surgindo nos processos eleitorais anteriores. Então, nós achávamos que era bom já estabelecer isso muito claramente para evitar questionamentos ao longo do processo que é o período de propaganda até culminando no processo eleitoral. Em síntese, muito sintética mesmo, me permitam dizer assim, são essas as questões que eu acho mais importantes serem destacadas. Bom, muito obrigado, professor Marcelo, pelos esclarecimentos. Isso dá conta da gente prestar conta da deliberação aprovada na Assembleia anterior, de apresentação, na primeira Assembleia que nós tivéssemos após, e, claro, antes do processo eleitoral, de apresentar as contribuições e as normas complementares para o processo eleitoral do sindicato. Acho que, se tiver algum esclarecimento a ser feito, pronto, o professor Daniel está solicitando alguns esclarecimentos e eu vou passar para ele. Posso falar já, Fernando? Pode sim. Tá bom. Obrigado, eu agradeço aí o Marcelo, a Comissão Eleitoral. Alguns esclarecimentos, assim, só de talvez detalhes procedimentais, né? Mas só para facilitar que não haja dúvidas, né?
no formulário de inscrição da chapa, né, da diretoria, tem como está no regimento, o formulário dos endossos, né? Então, para a diretoria são 20 endossos, para o Conselho de Representantes são 10 endossos por cento, né? Só que nesse formulário você tem 3 quadrados, né? 3 espaços. Um está escrito nome legível, departamento é o segundo, e o terceiro telefone. A minha pergunta é se esses endossos vão precisar de assinatura, porque só não tem um espaço separado, né? Só está escrito nome legível, né? Que aparentemente é diferente de assinatura, né? Então, esse é o primeiro esclarecimento. Eu entendo que sim, né? Que deva ser, talvez, usar o mesmo espaço aí, mas, de qualquer forma, não está expresso, né? Se esses endossos poderiam ser só o nome, o departamento e o telefone por escrito, ou a assinatura, né? Inclusive, também já houve algumas questões assim que apareceram nas outras eleições, então, só para ficar claro isso. E a outra pergunta, eu não sei aí se pode ter sido uma falha minha de não ter visto isso ou ouvido, se caso tenha sido falado, né? Então, peço desculpas se for o caso. Aí também com relação às assinaturas, sejam de endosso, seja das candidaturas, né, para a diretoria, para o Conselho de Representantes, se serão aceitas normalmente assinaturas digitais, né, dado o contexto, né, que bastante pessoas ainda estão em regime remoto, ou não, né, se tem alguma restrição formal com relação a isso ou não, tá? Então, acho que, por enquanto, são essas duas. Caso eu lembre de mais alguma, eu aviso. Mas, de novo, agradeço aí a exposição e a formulação das regras. Professor Marcelo. Veja, é importante, Daniel, inclusive seu último questionamento e a observação que você fez sobre o formulário. De fato, é uma falha. Mais uma vez, a gente acaba não pegando tudo. Mas, então, vamos lá para deixar claro, eu acho que é importante ajudar, porque as pessoas, às vezes, fazem uma assinatura e nós já tivemos dificuldade de localizar de quem era a assinatura. Nós precisamos solicitar aos funcionários, né, da DUF que fosse pegar a ficha de inscrição do colega para comprovar que ele tinha assinado. Então, como forma de minimizar isso público em assembleia, então ela passa a ter, imagino eu, validade, né, de que deve ser colocado nome legível e uma rubrica ao lado. Acho que isso nos ajuda, né, a evitar eventuais questionamentos, como nós já tivemos no passado. Então, em todos os endossos, seja para a diretoria executiva, seja para o Conselho de Representantes, solicitamos, especialmente naquelas situações em que a pessoa tem uma assinatura que é uma assinatura que não permite a leitura do nome, a conferência do nome. Então, nestes casos, solicitamos que seja colocado por extenso o nome e depois a rubrica, a assinatura, né, quando elas são assinaturas, insisto, quando elas são assinaturas de difícil identificação. Quando é uma assinatura que é o seu nome, tem várias pessoas que assinam o próprio nome, né, de forma que é legível, identificável, né, então é fácil de conferir. Então, isso não vai ser, não será essa comissão eleitoral que irá proibir ou impugnar eventuais inscrições, sempre tendo como princípio, né, a ampla participação. Esse é o nosso entendimento. E aí, o mesmo, penso eu, como o regimento da nossa instituição e as regras complementares falam em assinatura. Ela
proíbe, por exemplo, ela poderia proibir assinaturas digitais. Né? Existem 2 tipos de procedimento que a gente está utilizando muito nesse momento, especialmente por conta da pandemia, que é a assinatura escaneada, a pessoa vai lá e coloca a assinatura. E o outro, né, procedimento são a assinatura assinatura eletrônica, que, na verdade, é uma chancela eletrônica, geralmente utilizada através de softwares específicos para isso. Nós não temos essa possibilidade de fazer durante a eleição. Né, isso. Né, nós não atingimos esse grau de sofisticação. Mas eu entendo que, da mesma forma que é válida as nossas assinaturas, que são digitalizadas, são assinaturas digitalizadas, também deveriam poder chancelar assim as inscrições. Esse é o entendimento, né, e considero que esta Assembleia, né, pode, inclusive, estabelecer isso de forma muito clara para que não haja desentendimentos com relação a isso. Obrigado. Só mais um esclarecimento, Marcelo, que eu queria fazer. Você, ao explicar a Daniel sobre a ficha de endosso dos conselheiros, dos conselhos de representantes, você falou que tinha um erro ali, né? Que a ficha foi divulgada e, como na ficha para os conselhos de representantes, desculpa, para as chapas, que ali tem nome legível e assinatura, né? Nome legível, na outra não tem. Mas na outra, diferentemente da ficha da chapa, tem o nome, tem o departamento e tem o telefone dos professores. Isso, aliás, nada chapa tem o nome e o telefone, e no dos conselheiros não tem. Tem a assinatura, né, que endossam, não tem, dizendo que é nome legível, e tem o departamento. O fato de não estar isso já não é um problema caso as chapas já tenham encontrados, né? Isso não pode ser um problema, não, para homologação? Fernando? Oi. Eu posso dar uma contribuição aí com isso? Pode. Eu acho que em todas as duas, na chapa e na do Conselho de Representantes, deve ter o nome legível, departamento e centro, e eu acho que tinha departamento e centro, e uma assinatura da pessoa, ou do endosso. Né? Ok, obrigado. Não impossibilita nada, é só abrir um espaço mais para assinatura. Nome legível e assinatura. E a identificação de onde a pessoa é. Eu acho que tem que ter. É do centro, tal, departamento tal. Fica claro isso aí. Eu acho melhor. Tá bom, tá ok. Bom, professor Marcelo. Eu me inscrevo aí, professor Fernando. Certo. Professora Cida. Não já tem um formulário que a pessoa quiser ser do Conselho de Representantes, ela assina o nome dela e o centro dela e o departamento dela. Aí a gente está complicando o quê? Eu assino Maria Aparecida Ramos de Menezes, DSS/CCHLA. A entidade não tem minha ficha de filiação para comprovar? Não estou entendendo, não, essa discussão. E é a gente mesmo que põe o nome, não é ninguém que coloca o nome da gente, não. A gente vai com a... Exatamente, Lenil.
Eu acho que a gente está complicando o que não tem complicação. O formulário é muito claro. Eu preciso botar meu nome legível, meu departamento, meu centro, e 10 pessoas precisam assinar, 10 professores dizendo que me conhecem, que eu sou daquele centro. Ainda precisa mais do que isso. Vamos desburocratizar, minha gente, cumprir o regimento. Professor Marcelo, o senhor pode apresentar a solicitação do professor Daniel, que é informar também os nomes que compõem a comissão eleitoral. Então, para que fique claro, primeiro, voltando à questão dos endossos, das assinaturas, das informações que lá estão. Os formulários já foram divulgados. Certamente, esses formulários divulgados já estão correndo os corredores da UFPB. Então, garantindo o princípio da ampla participação no sindicato, então nós consideramos que esse deve ser o princípio válido, ou seja, é preciso que seja identificado quem está concorrendo, seja para o conselho, para a diretoria, e os endossos. Eventualmente, somente se for suscitada alguma dúvida quanto ao endosso, nós vamos lá consultar as fichas de filiação ou nós já fizemos isso em outra oportunidade, eu acho que vocês devem lembrar disso, né? Quem já está participando das eleições nos últimos períodos, nós tivemos que ligar para colegas para confirmar se ele realmente tinha assinado. Né? Por que isso? Porque estava ilegível. Né? Então, nós sugerimos aos companheiros e companheiras que, ao fazer esse tipo de inscrição, recomendem às pessoas que coloquem o nome legível e assinaturas para facilitar a conferência. Nós não vamos impedir os nossos próprios filiados de participarem do pleito. Esse é um princípio democrático fundamental. Nós não iremos impedir, como comissão das eleições, que os nossos filiados e filiadas participem do processo eleitoral. Então, para facilitar o reconhecimento, indicamos que seja feito o nome legível e correspondente assinatura, tá certo? Para que não sobre dúvidas quanto a isso. É possível, sim, já respondi, mas vou insistir, as assinaturas digitalizadas. Assinaturas digitalizadas serão possíveis, certo? Que mais? A composição da comissão eleitoral. Então, a comissão eleitoral é composta por membros de assembleia, todos conhecem, estou eu na condição de presidente da comissão. E esse é o resultado da discussão. O professor Jaldes como suplente, né, da Assembleia, membro de base. Membro de diretoria está o professor Joaquim, né, e o professor Alexandre Nader. Membros do Conselho de Representante estão o professor Tadeu e o professor Walter. O professor Tadeu, o professor Luiz Tadeu, aposentado do CT, e o professor Walter, da Educação Física. Essa é a composição da atual comissão eleitoral. Dúvidas ainda? Que eu estou numa... Não. Nenhuma dúvida. Pergunta a Rita, a Iranice, a Edson, se tem alguma dúvida no chat, alguma questão levantada? Não, professor. Bom, não, nenhuma. Então quero agradecer a todos e a todas. Oi? A última palavra? Sim. Lembrar aos companheiras e os companheiros que amanhã, olhem lá no regimento, o horário, será o período final para acolher as candidaturas. Então, peço que observem com cuidado tudo isso, para que amanhã a gente possa acolher e receber essas inscrições de forma que tenhamos um processo eleitoral amplo, democrático, com um debate que deve ser feito na nossa categoria, que o processo eleitoral garante esse tipo de processo, de questionamento, de debate democrático, respeitoso,
para que a gente possa, de fato, manter esse sindicato à frente das lutas, como tem ocorrido, e possamos renovar o mandato da diretoria executiva e renovar o mandato do Conselho de Representantes pelos próximos 2 anos. Obrigado, era isso. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todas e a todos. Dou por encerrado a nossa Assembleia, agradecendo a atenção, o respeito, o carinho de todos, e vamos embora, seguir na luta, que ela é para vencer. Quem tem sindicato nunca está só. Até mais, gente. Boa tarde a todos e a todas. E dia 1º de maio tem luta. Boa tarde. Até mais. Aproveitando e convidar todo mundo, né, Edson, para o ato do 1º de maio, já estão sendo divulgados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.